Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez eu vou tratar de Deus. E vou começar utilizando o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que o Kardec faz para os espíritos, que é Deus? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, que é composta pelas 5 obras que nós consideramos as obras básicas da codificação. Então ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa resposta, ela é bem interessante porque os espíritos conceituam Deus como uma inteligência. Então aqui eles não utilizam nenhum conceito que nos leva a uma ideia de um ser material. É inteligência totalmente imaterial. Mas não é qualquer inteligência, é a inteligência suprema. Ou seja, não existe nada mais inteligente do que Deus. Inteligência suprema. Mas eles continuam na resposta dizendo que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, causa primária quer dizer causa primeira. Tudo que existe no universo é obra de Deus. E quando nós falamos no universo, não é só o que nós vemos ao nosso redor. O universo hoje já se sabe que ele é composto por trilhões de galáxias. A Via Láctea, que é a galáxia onde nós habitamos, ela é composta por bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma das estrelas da Via Láctea. Então, por aí que é uma estrela de quinta grandeza, né? Quer dizer, não é a maior delas. E que nem ocupa uma parte central da galáxia. O nosso Sol fica na periferia da galáxia. Então a gente pode por aí imaginar a grandiosidade desse universo conhecido. Eu insisto na palavra conhecida porque hoje já se aventa a possibilidade de haverem outros universos. Bom, dito isso, nós podemos aqui já imaginar, pela grandiosidade do universo, a grandiosidade desse ser que nós chamamos Deus, que é o nosso Pai Criador. Mas o Kardec, ele vai para a pergunta 9 adiante, e ele pergunta assim: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. E aqui eu me lembro de uma história que está no livro Pai Nosso, pelo espírito Meimei, psicografia do Chico Xavier, onde ela conta a história de um velho árabe que viajava numa caravana pelo deserto. E todas as noites ele se ajoelhava e orava fervorosamente. De modo que um belo dia, o chefe da caravana chama esse velho árabe e pergunta para ele como é que ele tinha certeza, né, da existência de Deus. E o árabe então responde: pelos seus sinais, e aponta para o céu estrelado. E ainda fala para o chefe da caravana: aquilo ali não pode ter sido obra dos homens, portanto é obra de Deus. E a história finaliza com o chefe da caravana também ajoelhando e orando. Bom, nessa pergunta 9, o Kardec faz um comentário que vale a pena ser lido. Kardec diz assim: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária.
Aquela inteligência superior é que é a causa primária, quer dizer, Deus, né? De todas as coisas, seja qual for o nome que se lhe dê. Quer dizer, podemos chamar Deus de Jeová, de causa primária, de força cósmica, o que for, é a causa primária. Eu vou ler uma poesia do Antero de Quental, espírito desencarnado, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que é uma psicografia do Chico Xavier por autores diversos. Antero de Quental escreveu 17 poesias para esse livro, quer dizer, compôs, melhor dizendo, 17 poesias para esse livro. Essa poesia tem como título Deus. E eu a escolhi porque ela vem bem ao encontro do que nós estamos trabalhando aqui. É um soneto, portanto, é composto por 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Então, ele diz assim: quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade, de torrentes de luz e da harmonia. Essa poesia é de uma sensibilidade, enorme, e como ele utiliza palavras que remetem à luz o tempo todo. Ele fala de excelsa luz, luz, claridade, e volta a falar em torrentes de luz no final da poesia. É muito importante que quando a gente lê uma poesia ou qualquer texto, que a gente observe o vocabulário que o autor utiliza, porque ela nos ajuda a penetrar no sentido que o autor quis dar àquele texto. E quando a gente não conhece as palavras, vamos lá no dicionário. E no caso aqui, hoje está tão fácil a gente pesquisar no celular, né? Só digitar e vem o significado das palavras, para que a gente não só leia, que realmente aquilo faça sentido para a gente e nos ajude a aumentar o nosso vocabulário que anda tão empobrecido ultimamente. Vamos retomar o Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a prova da existência de Deus. É a questão 4, o Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. É o que o velho árabe falou, né? E o que o Antero de Quental também, com palavras diferentes e a Meimei, né? Através da história do velho árabe, falaram. Bom, na pergunta 8, nós temos o seguinte: que é que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? Quer dizer, o acaso é uma ocorrência fortuita, que não teve nenhum planejamento, simplesmente aconteceu. E os espíritos respondem: um absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? O acaso é o nada. Então, do nada não se cria nada. É o que, em outras palavras, os espíritos estão falando. E o Kardec complementa essa resposta com uma observação dele. Ele diz assim: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados
e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso, né? O acaso não é inteligente, é cego. Então, se daquilo surge alguma coisa inteligente, já não é mais acaso. E aí nós vamos nos reportar ao Evangelho, à Gênese, que é a quinta obra da codificação, onde o Kardec vai tecer no item 6, capítulo 2, item 6. Ele vai fazer uma série de consideração, mas lá na frente ele vai falar sobre as forças que estão ali na natureza, que faz com que as coisas existam, e ele diz assim: as forças da natureza, abre aspas, são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Aí ele vai falar do pêndulo. O pêndulo é aquele, né, objeto do relógio, né? Antigamente os relógios tinham pêndulo, né? Que balançam para cá e o relógio vai marcando as horas. Lá na frente, o Kardec continua dizendo o seguinte: a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Aqui ele está falando sobre a causa, né, o efeito. O efeito é o pêndulo, o efeito é o funcionamento do relógio. Então, a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber, a inteligência do relojoeiro, não é a inteligência do relógio. Quando um relógio vos dá o momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Então, o que o Kardec está falando é exatamente isso. Você não fala que o relógio é inteligente, você fala que quem produziu o relógio é que é inteligente, certo? Então é a mesma coisa com relação ao universo. Não é obra do acaso. Há um ser inteligente que criou tudo isso, que é o nosso Pai Criador. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.